Falar antes de conversar com a nossa reportagem em Brasília, com o Juliano Dipp. Ele está acompanhando, Joel, o encontro dos ministros de Finanças do G20 em São Paulo. Eles estão lá se encontrando no Parque Ibirapuera. Esse encontro vai até quinta-feira. É um encontro que está cercado de muita segurança, muitos policiais. Ontem eu passei, inclusive, lá pelo Ibirapuera. Até tive que correr num lugar diferente, cheio de mosquito onde a gente foi, pelo amor de Deus. Porque tá tudo no entorno ali do pavilhão da Bienal, cercado por 300 policiais. É um esquema de segurança muito grande. Então, o Juliano não conseguiu atender a gente ao vivo, mas deixou aqui gravado pra gente uma explicação do que está sendo discutido e o que foi destaque até agora nesse primeiro dia de encontro, que foi uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ouvi-lo aqui. Diga aí, Dipp. Olha, o combate à desigualdade e à pobreza foram o foco principal do discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na abertura da reunião com o ministro de Finanças e presidentes dos bancos centrais no encontro do G20, realizado aqui em São Paulo. Diagnosticado com Covid, Haddad participou por videoconferência. Ele disse que essa é a razão de ser das duas forças-tarefas propostas pelo presidente Lula para o G20 2024. Uma aliança global contra a fome e a pobreza e a mobilização global contra a mudança do clima. Segundo ele, precisamos entender a mudança climática e a pobreza como desafios verdadeiramente globais a serem enfrentados por uma nova globalização socioambiental. Haddad disse também que não há ganhadores na atual crise da globalização e que, embora os países mais pobres paguem um preço mais alto, seria uma ilusão pensar que os países mais ricos podem dar as costas para o mundo e focar apenas em soluções nacionais. Haddad defendeu ainda a criação de taxação global para as grandes riquezas. O ministro disse, abre aspas, ao mesmo tempo em que milhões saíram da pobreza, especialmente na Ásia, houve substancial aumento de desigualdade de renda e riqueza em diversos países. Chegamos a uma situação insustentável, em que 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros e emitem a mesma quantidade de carbono que 2/3 mais pobres da humanidade, fecha aspas. Não há ganhadores na atual crise da globalização. Embora, como disse, os países mais pobres paguem um preço proporcionalmente mais alto, seria uma ilusão pensar que países ricos podem dar as costas para o mundo e focar apenas em soluções nacionais. Em um mundo no qual trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e migratórias. Essa é a razão de ser das duas forças-tarefa propostas pelo presidente Lula para o G20 em 2024. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a mobilização global contra a mudança do clima. Precisamos entender a mudança climática e a pobreza como desafios verdadeiramente globais, a serem enfrentados por meio de uma nova globalização socioambiental. O G20 é o fórum onde efetivamente podemos coordenar nossas políticas econômicas para que nossos esforços se multipliquem. É hora de redefinirmos a globalização. Precisamos criar incentivos para que os fluxos internacionais de capital sejam efetivamente direcionados para as melhores oportunidades, definidas não mais em termos de lucratividade imediata, mas sim de acordo com critérios sociais e ambientais. Abordaremos um tema que considero central para a construção de um mundo mais justo, a saber, a tributação progressiva. Reconhecendo os avanços há uma década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi o segundo a falar. Discursando em inglês, ele reforçou que é preciso trabalhar ainda mais para baixar a inflação e que a última parte do processo de desinflação vai ser a mais difícil. Para o presidente do Banco Central, o crescimento global estável depende da estabilidade de preços. Segundo ele, este é o caminho para diminuir a desigualdade social. Além dos ministros e presidentes dos bancos centrais, também participam do G20 a diretora do Fundo Monetário Internacional e a secretária de Tesouro dos Estados Unidos. Bom, vale lembrar também que a reunião do G20 em São Paulo termina nesta quinta-feira e que na ocasião será divulgada a declaração final do evento, um documento produzido e negociado pelo bloco de países ao longo de todo o encontro.
Bom, e essa fala, né, do ministro Fernando Haddad deu uma picotada porque foi gravada mesmo, né? O Haddad está com Covid, está bem, com poucos sintomas e tudo mais. E aí ele gravou, né, um vídeo com essa mensagem para ser usada na abertura desse encontro do G20 em São Paulo. E aí deu uma picotada em alguns momentos dessa transmissão. Mas tá aí, dado o recado do Juliano Dipp, a quem a gente agradece. Boa, muito